Eu só tomo champanhe em duas ocasiões, quando eu estou apaixonada ou quando não estou. Coco Chanel. O champanhe só pode ser produzido numa região específica na França, que é chamada também Champagne, e apenas com 3 uvas. Essas uvas são uma branca, Chardonnay, e 2 tintas, Pinot Noir e Pinot Meunier. Mas para falar mais ainda de champanhe e nos contar histórias incríveis, eu vou chamar uma sommelier, que é a Fabiola Soares. Bonjour, Dani! Bonjour, Fabiola! Tudo bem? Que bom ter você aqui. Obrigada, antes de mais nada, eu quero agradecer, né? Champanhe é partilha e você está compartilhando esse momento comigo. Obrigada, que bom partilhar com você. Bom, a gente tem tanta história, né? Porque é um vinho que envolve tantas histórias bonitas, histórias interessantes. Me conta uma coisa, quando a gente fala em champanhe, por que a gente só pode produzir na região, numa determinada região, e por que só lá podem chamar de champanhe? Porque champanhe é um vinho que é diferenciado. Então ele é um vinho que também inspirou tantos outros espumantes em todo o mundo. Champanhe é um vinho produzido somente na região de Champagne. Somente eles podem usar esse nome. Essa região ela é delimitada a 340 km². Ela fica a nordeste de Paris, mais ou menos a 1h30 se a gente for dirigindo. Então é uma pertinho, região fria, vale a né? visita. É uma região muito fria mesmo. A gente tem que pensar que a temperatura média anual é 10 graus Celsius. É uma das regiões mais setentrionais do hemisfério norte a produzir uva para vinho. Então, existe um paradoxo. Em Champagne, a gente consegue celebrar mesmo com todas as grandes dificuldades. Fabi, e me conta, essa história das uvas e tudo isso, quer dizer, eu só posso produzir se for com essas uvas específicas? Exatamente. Para produzir champanhe, a gente utiliza hoje Chardonnay, que é uma uva branca, Pinot Noir e Pinot Meunier, 2 uvas tintas. Existem outras uvas brancas que também são autorizadas pela apelação de origem, porém apenas até mesmo menos do que 0,3% dos produtores utilizam essas uvas hoje. Lembrando que o método de produção também é diferenciado, é o método champenoise. Então é um método que a segunda fermentação vai acontecer dentro da garrafa na qual o vinho será comercializado. E essa é uma história boa, né? Essa é uma história linda. Essa é uma história linda que entra a participação muito especial de um monge beneditino, né? Sim. Dom Perignon. Quem nunca ouviu a famosa frase, eu estou bebendo estrelas? Dizem que Dom Perignon citou essa frase exatamente no momento em que ele degustou o champanhe. Mas a gente sabe que por mais poético e inspirador que seja, ele não inventou o champanhe. Então o champanhe, na verdade, as borbulhas presentes no vinho dessa região eram consideradas um defeito. Quão surpreendente é pra gente pensar hoje que champanhe com borbulhas era um defeito. Era um defeito. Na época as pessoas consumiam um vinho tranquilo e por causa de algumas características da região, quando o champanhe passou a ser transportado e armazenado em garrafas de vidro, que isso é apenas no reinado de Luís XIV, então a gente tem que pensar que é depois de 1700, ali naquele momento o champanhe refermentava dentro da garrafa. E isso criavam dava as origem bolinhas. às borbulhas, exatamente. Isso era considerado um defeito. Dom Perignon, ele trabalhou a vida inteira para evitar que esse defeito acontecesse. Então, ele não inventou o champanhe especificamente, mas o que ele fez junto com tantos outros produtores da região de Champagne foi aperfeiçoar a cada vez mais o método utilizado. Então a gente sabe que Champagne não somente foi o vinho dos reis, mas ele foi o vinho que agradou os paladares mais exigentes ao longo de todas as gerações, desde o momento que ele surgiu. É um vinho de celebração, né? É certeza. Impossível você, quando vai celebrar, não pensar em abrir um champanhe. Com certeza. É um vinho que inspira de verdade, né? Não é? Coco Chanel não estava errado em pensar em tomar champanhe nos 2 momentos. Eu tenho que concordar com ela, são 2 momentos que realmente pedem champanhe. Aliás, o que você trouxe pra gente degustar hoje? Bom, para começar a falar um pouquinho mais sobre técnica, quando a gente fala de champanhe, existem os champanhes safrados e os champanhes não safrados. E o que é um safrado? Exatamente. Gente, o que Dom Perignon descobriu, uma das grandes descobertas na abadia de Auvilliers, foi exatamente que Champagne é uma região muito fria, então é muito difícil ter uma consistência de qualidade a cada safra. Porém, hoje, para produzir champanhe, a gente faz um assemblage.
nada mais é do que a mistura de vinhos diferentes, porque são feitos de uvas diferentes, como a gente mencionou, de vilas diferentes. A região de Champagne ela é composta de 319 pequeninas vilas. São todas e de muito anos pequenininhas. diferentes, Dani. Então, esse champanhe que a gente vai degustar hoje, ele é feito com vinhos reservas de até 5 anos de idade. Então, muitas vezes a gente pensa que o champanhe tem uma safra sempre, mas isso não é verdade. Diferente dos vinhos tranquilos, o champanhe non-vintage, não safrado, non-milésime, ele não é de um único ano. Ele é o cartão de visitas do estilo da maison. Então ele sempre vai ser aquele mesmo vinho, porque o chef de cave, que é o nosso enólogo, vai fazer uma mistura equilibrada de cada um desses vinhos. Para chegar num resultado final. Exatamente. Exatamente. E quer dizer, não é todo ano que você tem um champanhe safrado. Às vezes não, ele não é produzido, ele é só nos melhores anos, né? Se vocês encontrarem uma garrafa de champanhe com um ano, ele é especial. Ele é especial por algumas características. Ele representa um ano excepcional de uma região atípica como a região de Champagne, e ele foi elaborado para que ele seja um vinho de guarda. Então, o champanhe não safrado, quando você tem ele em casa, você tem um motivo para abrir e celebrar. Ele é feito para celebrar. Para celebrar. Ele é um vinho com uma maior acidez, com uma borbulha mais presente, ele é um vinho mais leve. Agora, por exemplo, se eu tenho um champanhe que não é safrado, quanto tempo eu posso guardar? Como é que eu guardo esse vinho? Esse champanhe safrado que nós vamos degustar hoje, ele é um vinho que depois da segunda fermentação, ele ainda ficou num processo chamado autólise, que é exatamente o contato dessa borra de levedura que trouxe a segunda fermentação com o vinho durante 5 anos. Nossa, então, quanto tempo, hein? Pois é, então o não safrado demorou 3 anos para chegar no mercado, enquanto o safrado demorou 5 anos. Quando eles chegam no mercado, a cada 10 anos eles atingem uma nova plenitude. Então 10, 20, até mesmo 30 anos, depende do seu paladar. Para mim, champanhe é como música. Você tem que descobrir o seu estilo e ir atrás do melhor que o representa. Que maravilha, Fabi. E se ele é não safrado, eu posso guardar por quanto tempo? Existe isso ou não? O não safrado, depois que ele chega no mercado, você pode ter guardado por algum tempo. Mas não pensem que, eu ganhei esse champanhe no meu casamento, vou guardar para tomar no aniversário de 18 anos do meu filho. Não façam isso. Tomem champanhe não safrado. Exatamente, pode guardar por até 6 meses, 1 ano, não é um grande problema. Mas, de fato, ele não é um vinho que vai ganhar com a guarda. Ele é um vinho que, quando ele chega no mercado, ele está pronto pelo melhor que ele pode te oferecer. Fabi, e aí? Temperatura. Como é que a gente bebe o champanhe? Temperatura, vivemos num país quente, queremos congelar os aromas dos nossos vinhos, por favor. Né? É um apelo, né, que nós fazemos. Na verdade, um champanhe não safrado, que é esse champanhe mais leve, mais festivo, a gente indica que ele seja consumido de 7 a 8 graus, enquanto um champanhe safrado você pode levar uma temperatura um pouco mais alta, como você levaria um grande vinho branco da Bourgogne. Ele é mais cremoso, ele é mais estruturado. Então ele pode estar um pouco menos frio, né? Chamam. Então ele pode estar entre 8, 9, 10, algumas pessoas que amam vinho, alguns wine enthusiasts, eles chegam a consumir em 12 graus. Então é um pouquinho mais alto. O porquê disso, gente? Não é chatice. Na verdade é porque um champanhe abaixo de 5 graus, como muitas vezes a gente gosta de tomar, a gente vai congelar, a gente vai prender, aprisionar as moléculas aromáticas no líquido. Então a gente não vai aproveitar o máximo que aquele vinho incrível. Você vai ter um líquido gelado, mas você não vai ter toda a estrutura, exato, o sabor, os aromas de um champanhe, que é uma bebida tão especial, tão feita com tanto cuidado, não é mesmo? É só pensar as parcelas que a gente vai perder de um momento hedonista, né? De um momento prazeroso. Porque isso é o vinho, é prazer. É você ter um momento especial com as pessoas que você ama, com a sua família. E o que você trouxe pra gente degustar hoje, Fabi? Dani, eu trouxe 3 rótulos. 2 rótulos não safrados e um Cuvée Prestige safrado 2004. Você me ajudar a abrir? Claro, vamos lá. Então, acho que algo bem especial que a gente sempre pensa às vezes é que existem espumantes mais docinhos, que são mais fáceis de tomar. Na verdade, o Champagne Brut, ele é um champanhe muito elegante, ele é o champanhe que traz a pureza do estilo dessa região. O solo de champanhe é um solo mineral, então ele é um solo calcário,
com um subsolo de giz. Então a videira consegue absorver muito dessa mineralidade. Às vezes a gente sente um toque salgadinho no final. Um toque Isso salgadinho é muito delicado. muito O champanhe, diferente de outros espumantes, ele não é apenas frutado. Ele tem outros toques muito especiais. Ele tem o caráter floral específico da Chardonnay de Cramant, por exemplo, que a gente vai encontrar nesse primeiro champanhe. Tem as características do processo de produção, então ele tem um toque de amêndoa, um toque de mel, aquele toquezinho muito de sofisticado, brioche, né? Aquele de brioche, pão, de biscoito, isso é fantástico. Ele tem uma acidez controlada e ao mesmo tempo ele tem um caráter amanteigado, ele é delicioso. O champanhe é cremoso, eu adoro champanhe, né? Então agora a gente vai provar, né? Bom, então a gente tem um champanhe brut, ou seja, o champanhe ele é feito de uma uva branca e 2 tintas, mas ele é vinificado em branco. Então, como que a gente faz champanhe rosé? Qual é a Boa diferença? pergunta. Vamos degustar o brut. Gente, só lembrando, vinificado em branco significa que ele vai ser vinificado sem as cascas. O melhor de champanhe, né? Você aguça todos os sentidos, porque até mesmo o auditivo está presente nesse momento. O barulho das bolhas é fantástico. Olha o tamanho da borbulha. Ela é pequena, ela é delicada. Pequena, leve, abundante. delicada. Aqui a gente tem um rosé, aqui a gente tem um branco. Aqui já denota a qualidade da segunda fermentação, o método como ele foi feito, o brilho já denota uma acidez muito presente, que é um grande diferencial do champanhe. Por ele ser feito numa região fria, ele tem uma acidez muito forte. Então essa acidez se mantém até mesmo após 2 fermentações. E uma coisa muito interessante, né, Fabi, é que um bom champanhe, ele começa a desprender as bolinhas lá do fundo, vai subindo, não é mesmo? Fazendo como se fosse uma espiral na taça. E o aroma, a delicadeza. Muito delicado. A gente tem todos os aromas de um grande espumante, só que ele é muito delicado, ele é equilibrado. Saúde, vamos... Saúde! E para harmonizar, então? Eu harmonizaria esse vinho com esse canapé de salmão e creme azedo. E o alecrim. Né? E o alecrim, que tem um toque ali vegetal, bem aromático. Então, agora esse é um vinho que já tem 1 ano no rótulo. Então agora a gente vai provar e depois a gente conta tudo pra você. É muito rico, um nariz muito rico. Santé. Santé. Elas são muito delicadas, né? Formam o que a gente chama, formam uma crema na boca, uma mousse Que expande, que expande, que parece que explode. Eu acho que esse champanhe ficaria maravilhoso com esse caviar, Com certeza. né? O canapé de caviar. Vamos experimentar? Vamos sim. Deixa eu dar uma organizada aqui. Fabi, Obrigada, Dani. Com licença. maravilhoso. Fantástico. Bom, esse é o universo do champanhe. Na verdade, nós poderíamos ficar aqui horas e horas discutindo, conversando. É um vinho cheio de histórias, é um vinho de muito antigo, de reis, de rainhas, mas também pode ser o seu vinho. Por que não? O champanhe, como a gente já falou, é um vinho que pode acompanhar qualquer momento da sua refeição, em qualquer momento do seu dia. Além de ser um vinho festivo, ele também é um vinho que você pode tomar puro ou acompanhado, sozinho, nem sempre, né? É melhor sempre você poder fazer um brinde. Como isso que a gente vai fazer pra você. Saúde. Saúde! Fabi, agradeço muito você ter vindo aqui hoje, dividir com a gente o seu universo, falar dos champanhes, dessa maravilha que é toda essa história. E muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada de verdade. Que bom, Fabi. Bom, hoje a gente viu um pouco da história do champanhe e todo o repertório, as pessoas famosas que foram importantes, como o champanhe foi produzido, as primeiras garrafas, toda essa história. Fique conosco e descubra muito mais coisas sobre o universo dos vinhos, cada vez mais maravilhoso e encantador. Cheers! Fermez la porte, mademoiselle. Bom, vamos começar. Ai, desculpa, achei que tinha cortado. Quer apanhar? Quer apanhar? Hoje ele tá impossível.